Olá, eu sou Gabriel Henrique Monteiro Silvestre e vou apresentar o trabalho intitulado A Integração Crítica das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na Formação Inicial de Professores, perspectiva dos estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas da UFSC, trabalho que foi desenvolvido por mim e pela Roseli Zensen. Esse trabalho parte fundamentalmente de dois pensamentos: a teoria crítica da tecnologia, que diz que as tecnologias não são neutras desde o momento da sua produção, à escolha do seu uso e ao seu uso de fato, e que, portanto, elas têm a capacidade de reproduzir as ideologias que envolvem, a sua origem, e ela também leva em conta os conflitos sociais, as questões de manutenção e produção dessas tecnologias, em que cenário que isso acontece. Outro pensamento importante é a mídia educação, que é essa área interdisciplinar que junta educação e comunicação para propor os seus entendimentos e as suas práticas. E ela entende a mídia sobre duas dimensões fundamentais: ferramenta pedagógica e objeto de estudo. Levando isso em conta, os objetivos desse trabalho são de identificar e analisar como que as TDIC têm sido introduzidas na formação inicial dos professores, a partir da perspectiva dos alunos de licenciatura em Ciências Biológicas da UFSC. Para isso, a gente utilizou três ferramentas: uma revisão de literatura, um questionário e uma entrevista coletiva. Vou falar um pouquinho de cada um e depois passar, para os apanhados. A revisão sistemática de literatura foi feita na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, com recorte de 2016 a 2021. Num primeiro momento, com os termos escolhidos, nós chegamos a 234 trabalhos, que depois da aplicação de alguns filtros, a leitura dos resumos e, por fim, dos objetivos, nós fechamos em 11 trabalhos nessa revisão. O questionário foi respondido por 30 pessoas, sendo que 19 delas estavam entre o nono e o 12º período. E o porquê que essa informação é interessante? Porque quanto mais ao fim da graduação está esse respondente, mais ampla é a percepção dele do currículo, mais experiências ele teve, mais bagagem ele tem para responder o questionário. Já a entrevista coletiva foi feita com 6 participantes. Todos responderam o questionário e aqui era um critério de seleção que todos estivessem do nono período em diante, por este mesmo motivo da categoria anterior. Aqui, as categorias de análise que nós estabelecemos. Primeiro, visão de tecnologia, experiências dos estudantes, integração das tecnologias digitais de informação e comunicação na educação e a TDIC na sua própria formação. Falando um pouquinho da primeira, o que a gente percebeu? Que existe uma amplitude de percepções sobre o que é tecnologia e que essa percepção também está diretamente atrelada à experiência pessoal do indivíduo com isso, Então, com cultura digital e com tecnologia digital. Quanto mais envolto nisso está essa pessoa, mais ampla e mais profunda é a percepção dela do que é a tecnologia. E que, apesar de ter uma gama de compreensões, há também um consenso de que as tecnologias têm um papel facilitador. Na segunda categoria de análise, experiência dos estudantes, o que eles dizem, Que a maior parte das suas experiências durante o percurso formativo é de TDIC num viés instrumental. O que isso quer dizer? Que é o uso da ferramenta pela ferramenta, sem uma discussão sobre o porquê de usá-la ou como usá-la. Eles também indicaram que há apenas uma disciplina obrigatória que de fato incentiva o uso das TDIC na sala de aula, e também só uma disciplina optativa que aprofunda a discussão e que aí sim vai fugir do viés instrumental da compreensão. Na integração da TDIC à educação, que eles colocam? Que é fundamental que professores e estudantes tenham uma compreensão das ferramentas, que os professores e os alunos podem se ensinar, então aquele que tem mais familiaridade pode ensinar um pouco para aquele que não tem tanto, para que as propostas sejam colocadas a partir daquilo que o grupo já conhece, já tem algum reconhecimento. E também eles colocaram que, levando em conta o mundo digital em que vivemos, que as crianças já são inseridas nisso desde cedo, que seria interessante começar a ter uma formação crítica para isso desde a pré-escola. Por fim, na categoria TDIC na sua própria formação, 2 entrevistados colocaram que elas são fundamentais, sim, para o processo formativo, enquanto os outros 4 colocaram elas como utilitárias, como coadjuvantes. Não ocuparam, de fato, um papel tão importante ali dentro. Agora, os apanhados gerais aqui, de que, apesar de bem vistas essas tecnologias, elas não estão tão presentes no currículo e os alunos sentem que há uma carência dos professores para discutir o tema. Apesar disso, eles consideram sim que o tema é importante e gostariam que essa questão estivesse mais presente ao longo de diversos momentos e não só em uma ou outra disciplina isolada, para que a coisa comece a fugir dessa perspectiva instrumental. E, em contrapartida, o que a gente viu nas outras universidades é que as GDICs estão cada vez mais aparecendo como objeto de estudo e não só como ferramenta pedagógica. É isso. Muito obrigado.